Todos, agora o NTV News. Boa noite para você de casa. Familiares de mulher assassinada a tiros pelo marido pedem justiça. Mais um óbito por Covid-19 é confirmado em Patos de Minas e você vai ver também. Mais 247 casos de Covid são contabilizados em boletim epidemiológico. Andarilho é violentamente agredido no centro de Patos de Minas. Parte do corpo de uma mulher é encontrada em Lagoa Formosa. Subnotificação de casos de sífilis em Patos de Minas preocupa autoridades em saúde. Ciclista patense pede ajuda para conseguir disputar competição fora do estado. Avanço da vacinação traz otimismo para o setor de serviços. Cerca de 5 milhões de mineiros estão com a dose de reforço contra a Covid atrasada. Em greve, servidores da segurança pública fazem protesto na cidade administrativa. O impasse sobre a restauração e destinação do prédio do antigo Cadeião e calendário vacinal contra a Covid-19 passa a ser fixo em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Em Presidente Olegário, um homem foi morto a facadas na garagem de casa. De acordo com a polícia, vítima e suspeito teriam discutido antes do crime. Olha, infelizmente, uma discussão que terminou em um homicídio na cidade de Presidente Olegário. A vítima já é um idoso, tem 63 anos. Ele foi identificado como João Marques de Araújo. E o suspeito desse crime, que deu várias facadas no homem, é o Geilson Roberto Fernandes da Fonseca. Ele tem 31 anos. De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, tudo começou depois de uma discussão entre vizinhos. Eles são moradores lá da rua Zacaria da Silva Ribeiro, no bairro Andorinhas, na cidade de Presidente Olegário. Eles começaram uma discussão, logo depois começaram a trocar chutes e socos, entraram em luta corporal. E aí o que aconteceu? O João Marques teria pegado um pedaço de pau e acertado o Geilson. O Geilson não deixou barato. Ele foi em casa, se apoderou de uma faca e desferiu vários golpes de faca nesse homem, que morreu na garagem de casa na frente da esposa. A esposa até que tentou separar a briga, pediu para que não matasse o homem, mas nada adiantou. Uma cena, inclusive, muito ruim da esposa presenciar. Logo depois do crime, o Geilson ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. A vítima ela não conseguiu ser resgatada, como eu mesmo disse, e a perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar o fato. Fez o trabalho de perícia ali, encontrou uma cena de muito sangue, roupas jogadas no local. E agora o que vai acontecer? A polícia vai iniciar um inquérito para investigar todo o fato e saber a motivação do crime. Fim de semana foi violento, né? A Polícia Militar registrou na noite deste domingo uma ocorrência de agressão envolvendo 2 andarilhos na região central de Patos de Minas. A vítima de 73 anos ficou gravemente ferida. Foi esse sistema de olho vivo que flagrou todo o crime. A tentativa de homicídio aconteceu aqui na Rua Major Gotti, esquina com a General Osório, um dos pontos mais movimentados de Patos de Minas. Os homens estavam aqui nessa esquina dessa loja, aparentemente amigos. Eles estavam conversando, consumindo bebida alcoólica, quando, no exato momento, eles começaram a discutir. Um dos homens estava sentado aqui quando o outro começou a chutar a cabeça dessa vítima. A vítima então caiu no chão já desacordada. Eu vou falar o nome dos dois aqui, porque a vítima tem 73 anos e ficou em estado gravíssimo. A vítima é o José Francisco da Silva, de 73 anos, e o Elcio Marcos da Silva tem 50 anos, ele é o suspeito de cometer esse crime. Foi então que as agressões continuaram. O motorista de aplicativo que passava pelo local, ele viu toda a cena do crime e tentou intervir, falou para o moço parar. Foi aí que as agressões cessaram. Eu conversei, inclusive, com esse motorista de aplicativo. Vamos acompanhar. Presenciei aqui na passagem com um passageiro aqui e ele estava pulando em cima da cabeça do senhor aqui de idade, que eu parei e pedi para ele parar, entendeu? Ele correu para lá, correu para cá, até a viatura chegar e abordar o cidadão, que eu achei que ele estava armado com a faca. Você tentou então ajudar a vítima? Tentei separar as brigas e ele estava deitado inconsciente. Você ficou muito chocado com o que você viu? Não, a situação foi meio triste mesmo. Porque a gente tá vivendo uma situação que tá
complicado. Você disse que tentou, até pensou em intervir? Não, eu tentei intervir, mas só achei que ele tava com a faca. Né? A polícia chegou junto também, Ele né? chegou junto. Se eu não tivesse abordado e parado, bem capaz que eu não estaria nem vivo. Os dois estavam embriagados pela situação que os dois estavam ali. Eu acho que os dois estavam juntos e aconteceu alguma de conversa, alguma briga que tivesse acontecido antes. Já tinha visto essa vida nesse tempo que você está rodando aí de Não, o aplicativo? sistema de jeito não. A polícia veio muito rápido até o local. A vítima estava caída no chão, como você acompanha nas imagens, e o suspeito estava do outro lado da rua com sintomas de embriaguez. Ele foi preso em flagrante na hora. E se não fosse um dos militares fazendo um trabalho de primeiro socorro para tentar fazer esse idoso respirar, ele não aguentaria nem chegada da ambulância do SAMU. Primeiro veio uma ambulância de suporte básico, fez os primeiros atendimentos, fez a oxigenação do homem que não estava conseguindo respirar aqui no chão. E logo depois, eles acionaram uma ambulância com suporte mais avançado. Ela veio com uma UTI móvel, com um médico que veio até o local. E em primeiro momento, quando eles chegaram aqui e colocaram a vítima de 73 anos, o seu José, ele já foi diretamente entubado, não estava conseguindo respirar. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Patos de Minas. O suspeito desse crime, que é o Elcio, de 50 anos, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil. Parte de um corpo foi encontrado na noite de sábado em Lagoa Formosa e a polícia faz levantamento sobre o caso. Olha, sobre esse corpo que foi encontrado ali próximo à Lagoa Formosa, a 2 quilômetros da rodovia 354, a polícia está ainda fazendo levantamentos para tentar entender tudo isso. Eu vou conversar agora com o capitão Diomares, porque o que leva a crer até o momento que é uma mulher que foi encontrada, o corpo de uma mulher que está em estado de decomposição já, né? E foi encontrado só apenas algumas partes do corpo dessa mulher. Exatamente. Após o acionamento, a guarnição policial compareceu ao local e constatou que abaixo de uma ponte, de um córrego no município de Lagoa Formosa, havia parte de um corpo, aparentemente do sexo feminino. Imediatamente o local foi isolado, a perícia acionada e iniciou-se aí os trabalhos preliminares de levantamento de informações, checagem dessas informações para posterior registro por parte da Polícia Militar e encaminhamento do caso à Polícia Civil, a qual agora vai investigar as circunstâncias em que esse corpo apareceu nesse local. A polícia, é claro, aguarda os exames, né, que vai ser levado para o Instituto Médico Legal a parte desse corpo, mas a polícia também não descarta a possibilidade de um crime, né, Diomares? Sim, essa possibilidade por parte da Polícia Militar, a ocorrência em si, registrada pela Polícia Militar, já é de homicídio consumado preliminarmente, né? Inclusive ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado, se deslocou ao local à procura de outras partes desse corpo. Na data de hoje, a Polícia Militar em Lagoa Formosa ainda continua em diligências para melhor responder a essa situação e dar resposta à comunidade. Nenhum registro foi feito, Diomares, aí nos últimos dias? Vocês levantaram isso de pessoa desaparecida? Porque sempre quando acontece encontrar corpo, há aquela possibilidade de que a pessoa desapareceu, cometeu um autoextermínio, mas não existe nenhum registro de boletim de ocorrência. Até o presente momento, nenhum registro, né, que foi feito nos últimos dias de mulheres ou homens desaparecidos na região de Lagoa Formosa. Obrigado, capitão, pelas informações. O trabalho da Polícia Militar agora é acompanhar o Corpo de Bombeiros. Esse boletim de ocorrência, até o fechamento dessa reportagem, continuava em aberto porque os policiais estavam trabalhando. Significa que eles estão ainda na ocorrência e tudo deve ser feito depois de um trabalho de investigação por parte da Delegacia de Polícia Civil, que vai apurar, vai abrir o inquérito, vai fazer uma investigação e esperar também os exames do Instituto Médico Legal para saber o que aconteceu. Depois do intervalo aqui no News, subnotificação de casos de sífilis em Patos de Minas preocupa autoridades em saúde. Você vai ver que familiares de mulher assassinada a tiros pedem justiça. A família de uma mulher de 46 anos que foi assassinada a tiros na cidade de João Pinheiro está fazendo um apelo por justiça, né? Pede que o crime cometido no mês de fevereiro deste ano pelo marido, que não aceitava o fim do relacionamento, possa ser realmente ter um fim com um desdobramento diferente.
Um casal aparentemente unido e que esbanjava, pelo menos pela internet, muitos gestos de amor. Nessas fotos, Nilton e Janete aparecem juntos em viagens e bares sorridentes. Janete Moreira de Melo tinha 46 anos. Já Nilton Roberto Barbosa era um ano mais velho. Os dois estavam juntos por 8 anos. Além de serem melhores amigos, os dois eram donos de um açougue e de um supermercado no distrito de Luislândia do Oeste, pequeno distrito que pertence à cidade de João Pinheiro, no noroeste do estado. Há vários anos, o casal passou a brigar e a relação mudou da água para o vinho. A cunhada da vítima, que é casada com o irmão de Janete, conta que as brigas entre Nilton e Janete passaram a ser constantes e cada vez mais violentas. Entre briga de marido e mulher, Denise conta que sempre metia a colher e ajudava a vítima a sair do relacionamento abusivo. Ele era bastante agressivo com ela e tinha muito ciúme dela, muito controlador, e ele já bateu nela várias vezes. Eu já entrei no meio de briga deles, de ter que separar um e falar um vai para lá e um vai para cá, para eles não se agredirem. E ele era uma pessoa bem descontrolada, não, como você diz, não tinha controle de nada. Ele bebia demais e ameaçava ela em várias ocasiões de que se ela largasse ele mataria os 2 filhos dela. Ela já separou dele várias vezes, já tem, eu não sei se 2 ou 3 boletins de ocorrência, Maria da Penha, com ele, que ele agrediu ela, machucou ela várias vezes. E eles sempre separavam e ela sempre procurava a minha casa. Denise conta que tentou abrir o olho da cunhada, de que Nilton não era flor que se cheira. Ela temia pela violência de Nilton. Várias vezes, a gente tentou conversar com ela várias vezes, tentar mostrar para ela. E como ela tinha feito um financiamento, do qual o irmão dela foi avalista, ela falou para mim que a única coisa que prendia ela a não separar dele era esse financiamento, que ela não tinha condições de pagar ele por fora. Por trás de um relacionamento que parecia um conto de fadas, escondia uma história bastante preocupante. Janete já teria sido agredida por diversas vezes por Nilton. Inclusive, ela procurava a polícia militar em todas as situações, registrava boletim de ocorrência e até conseguiu, na justiça, uma medida protetiva para que o homem permanecesse longe dela. Só que sempre eles estavam juntos. E uma hora, o pior iria acontecer. É o que esperava a família. No dia 26 de fevereiro, Janete foi baleada por 7 vezes por Nilton na frente das netas por causa de uma briga que começou por uma dívida de Nilton. Os disparos atingiram vários órgãos importantes da mulher, que foi levada às pressas para um hospital na cidade de Três Marias. Depois, ela foi encaminhada para a cidade de Curvelo. A mulher ficou vários dias em coma, precisou de doação de sangue e no dia 11 de março acabou falecendo. Ela mandou uma mensagem escrita, só que como eu já estava conversando só com ela, eu demorei 10 minutos. Aí eu acredito que ela mandou e arrependeu, apagou. No ato que ela apagou, ela me ligou. Eu já tinha até deitado. Ela só falou assim: socorro, socorro, me ajuda. O Nilton me deu uns tiros e eu tô sangrando, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, acode as minhas netas. Aí o pessoal chegou do SAMU, da Via 040, e ambulância. Aí a moça me ajudou a passar uma faixa na barriga dela, nas perfurações das costas e da barriga. Aí a gente levou ela para Três Marias. Nilton fugiu do local do crime e 8 dias depois se apresentou juntamente com um advogado até a delegacia de João Pinheiro. A família segue com medo e diz que está sendo ameaçada pelo suspeito. Ele está solto, vivendo a vida normal, os filhos dele estão ajudando ele, está mandando um monte de ameaça para mim, que ele vai me matar, porque ele já não gostava de mim. A família clama por justiça. Pede para que o homem que é foragido da justiça desde o dia 9 de março deste ano seja encontrado e pague pelo crime. Eu quero justiça e não quero que ele morra, não. Quero que ele vá para cadeia. Ele tem que pagar aí na cadeia, porque morrer não vai resolver, não.
Ele tem que sofrer ao menos um pouquinho do que ela sofreu durante todos esses dias. A gente muda de assunto e fala de saúde. Devido à pandemia, o alerta é para a subnotificação de casos de sífilis em Patos de Minas. A doença, que tem 3 fases, faz parte do grupo das ISTs e pode ser porta de entrada para a AIDS. Primeiro, uma ferida indolor que aparece, dura algumas semanas e some. Em primeiro momento, o paciente pode não perceber que se trata de uma infecção sexualmente transmissível e opta por ignorar o sintoma. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença venérea que você adquire com a relação sexual desprotegido, sem camisinha. Um outro tipo de possível contato seria você, através do sangue, compartilhar agulha contaminada. Isso são transmissões naturais. E tem também uma coisa que já não acontece muito, que é a transmissão via mãe-feto, que é a gravidez ou através do parto. Esse dermatologista explica que a doença pode ter 3 fases que vão se agravando com o passar dos anos. A sífilis ela se divide em fases: a sífilis primária, sífilis secundária e a sífilis terciária. Ela, primeiro, primária, ela se manifesta com uma pequena feridinha no local de contato. Então, se a pessoa teve um sexo oral, pode aparecer na boca, se for sexo vaginal, na vagina, no pênis, ou anal, no ânus, ou se tiver contato na pele. Então, aquela feridinha primária é no local de contato da bactéria. Uma vez contaminada, essa feridinha aparece entre 10 e 60, 90 dias. É uma ferida pequena, que não dói, que não coça, e que muitas vezes essa ferida sara sozinha. E aí fica um período quieto, que a pessoa até acha que sarou. Para, às vezes, dentro de um prazo de 6 meses, um pouco antes, um pouco mais, aparecer a tal da sífilis secundária, que é o secundarismo sifilítico, que manifesta com lesões de pele, às vezes imitando um quadro alérgico, uma descamação nas mãos, no corpo, às vezes com ínguas, adenopatia, e às vezes também sem sintomas, sem coçar nada. Se a pessoa também não tratar, não ficar atenta, isso vai regredir e vai entrar num período de latência. Fica sem manifestação clínica, mas a doença crescendo. Em 2020, Patos de Minas registrou 134 casos da infecção. No ano seguinte, 86 casos e até agora, no início deste ano, 17 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os números são de queda, porém, existe o efeito pandemia envolvido. Por causa das regras de isolamento e esforço dos hospitais para combater a Covid-19, muitas pessoas deixaram de buscar um médico para fazer o tratamento. Por esse motivo, especialistas acreditam que os casos de sífilis podem ser bem maiores do que os registrados nos últimos 2 anos. Em qualquer sinal de ferida, o importante é procurar um médico para fazer o tratamento. A pessoa tem que ter um autoexame, ela tem que se examinar, porque é uma doença como uma feridinha, como não sente dor, não arde. No caso da mulher é difícil ela fazer um autoexame e ver uma lesão intravaginal. Mas aí ela tem que saber que quando ela tem uma relação desprotegida com alguém que ela não tem um relacionamento contínuo, um relacionamento estável, ela tem que saber que é possível e passível de ser contaminada. Então ela tem que periodicamente ir ao ginecologista para fazer o exame íntimo, e os homens que pode todo dia estar vendo as lesões do pênis, ela pode procurar, apareceu uma feridinha. Mesmo que ela desapareça, mas se aparecer uma ferida depois de uma relação desprotegida, ele tem que procurar uma orientação médica. A pandemia, por um lado, que todo mundo ficou recluso, ou uma pequena diminuição das relações. Mas uma vez que isso diminuiu, essa reclusão, há naturalmente um excesso de relações, e aí, por falta de educação, e pela questão de ser mais afoitos, jovens, isso tende a dar uma piorada violentamente. Mais importante é seguir as dicas dos especialistas e, claro, se cuidar muito. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News. Você vai ver que o avanço da vacinação traz otimismo para o setor de serviços, e ciclista patense pede ajuda para conseguir disputar competição fora do estado.
O setor de serviços, que responde por cerca de 70% do PIB brasileiro, cresceu quase 5% em 2021, resultado principalmente devido ao avanço da vacinação no país. Débora está de volta ao mercado de trabalho. No auge da pandemia, ela foi demitida e ficou 1 ano desempregada. Foi treinada e está animada com a nova oportunidade. Fiquei nesse período durante 4 meses de treinamento, como atendente, e outras coisas também, serviços gerais. Débora cumpre jornada de 8 horas no restaurante, que fica na Savassi. Inaugurado em fevereiro, conta com 66 funcionários. O espaço tem área externa e conforto para receber 230 clientes. Marcelo comanda o grupo, com lojas e outro restaurante na capital. A rede já teve 400 profissionais contratados. Reduziu para pouco mais da metade na pandemia e agora toma fôlego com o avanço da vacinação e a retomada dos investimentos. A vacinação é imprescindível, entendeu? Assim, as pessoas hoje que têm a segurança de poder sair, mesmo ainda tendo algumas restrições que a cada dia vão melhorando com o avanço da vacinação, mas eu acho que foi um ponto primordial para que as coisas voltassem à normalidade como a gente está sentindo agora. Depois de um período difícil, com a suspensão das atividades econômicas e muitas perdas, o terceiro setor tem números que permitem otimismo. Pesquisa Expectativa de Vendas, realizada pela FEComércio, aqui de Minas, aponta que 54% dos empresários das áreas de comércio e de serviços acreditam que o primeiro semestre deste ano será melhor que o segundo semestre do ano passado. Em 2022, a gente está vendo uma retomada da confiança, a gente ainda não chegou nos patamares antes da pandemia, mas estamos ali evoluindo. Então, essa expectativa do empresário, ela também volta a ter um peso muito grande na questão do investimento. O empresário volta a querer investir, e essa questão do investimento do empresário é muito importante para a economia, é muito importante para o crescimento econômico. O terceiro setor responde por cerca de 70% do PIB brasileiro. Com o avanço da vacinação, cresceu 4,7% em 2021. Destaque para o segmento de tecnologia e comunicação, com alta de 12,3%. José Lúcio tem clientes no agronegócio e na indústria, setores que precisaram investir em sistemas de informação e redes durante a pandemia. Essas empresas aproveitaram essa parada de fábrica para tirar vários projetos da gaveta que esperavam um período de parada de fábrica, um período de férias coletiva para serem implementados, e tiveram aí um caminho longo para ser implementado, e muitos aproveitaram esse processo. Um atleta do pedal em Patos de Minas está buscando patrocínio e ajuda para participar de competição fora do estado. Andréia Félix é atleta e durante os anos já ganhou dezenas de medalhas e troféus. Ela conta que a vida até aqui não foi fácil e que seguir seu sonho, que começou aos 8 anos de pedalar profissionalmente, é uma tarefa árdua. A atleta fala que o que mais almejava era ir para o São Silvestre, que é uma corrida nacional de bicicleta. E conta que já foi e que já conseguiu, inclusive, o primeiro e o segundo lugar. Andréia conta que tinha o sonho de participar de uma disputa que ocorre em Araxá todos os anos, mas ao pedir para concorrer, ela teve a oportunidade de ir também para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tal disputa acontecerá no mês de abril e receberá pessoas de todo o mundo. Com 8 anos de idade, eu fui criado pela minha avó, pela minha tia. Aí eu trabalhei de boia fria. Aí lá em Piracanjuba não tinha apoio para atleta. Aí eu fui para Goiânia. Aí eu larguei a minha avó lá. Aí eu fui para Goiânia trabalhar na casa dos outros. Aí o meu sonho era ir para São Silvestre. Fiz já 3. E no primeiro ano de mountain bike eu fui vice, e o segundo ano eu fui campeã goiana e campeã estadual. Aí eu não parei mais. Para seguir seu sonho, ela diz precisar da ajuda da população para arcar com as despesas da viagem. Por isso, Andréia conta com o apoio do povo patense tanto para comprar seus produtos de limpeza, que está vendendo para pagar os gastos da competição, quanto para fazerem doações financeiras. O telefone de contato, caso alguém queira comprar os produtos, que é também o Pix dela, é o de DDD 34 99900 9788.
Eu consegui a oportunidade de ir, mas com essa crise econômica, com o povo passando dificuldade. Qual atleta que não queria essa chance minha de estar lá representando seu país? É muito dinheiro, igual é 350 para ir, de 11, 350 para vir, comida, hospedagem. Ele só me deu as duas aí inscrições, aí o outro resto é por minha conta. Quem quiser me apoiar, pode ser com a passagem ou o dinheiro, ou comprando os meus produtos. Aí tem o Pix, que é o meu telefone, 34 99 00 9788. Nesta primeira semana de outono, a meteorologia prevê temperaturas mínimas em queda devido à influência de uma primeira massa de ar frio do ano. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A tendência, segundo o IMET, é de céu com muitas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro nesta terça. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 17 a 30 graus. Em Arapuá, a máxima prevista é de 28 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Coromandel, a máxima prevista é de 31 graus. E em Lagoa Formosa, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 17 e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Em instantes tem a análise da notícia aqui no NTV News. Em greve, servidores da segurança pública fazem quarto protesto na cidade administrativa. E o impasse sobre a restauração e destinação do prédio do antigo Cadeião. Manifestantes das Forças de Segurança de Minas voltaram a se manifestar, ou a protestar, na manhã de hoje na cidade administrativa para pedir cumprimento da promessa de reajuste salarial em cerca de 40%. Ao longo da manhã, servidores da Segurança Pública, todos de preto, chegavam para o ato embaixo do prédio onde fica o gabinete do governador Romeu Zema. O clima era pacífico e não foram ouvidas as bombas das últimas manifestações. No início da concentração, nenhuma via foi fechada. O carro de som anunciava a chegada de caravanas de várias partes do estado. O protesto foi convocado na audiência pública realizada no último dia 15. Os sindicatos das categorias e deputados estaduais ligados à segurança pública afirmam que esse é o último ato público antes da votação do projeto de reajuste que tramita na Assembleia Legislativa. A recomposição salarial proposta pelo governo é de 10,06%, retroativa a janeiro, mais reajuste do abono fardamento. Os manifestantes não aceitam esse valor e reivindicam o cumprimento do acordo de 2019, que previa reajuste de 41%. As manifestações já duram um mês sem acordo entre as categorias e o Poder Executivo Estadual. Apesar do ato pacífico, logo no início da manhã, como você viu, minutos depois, horas depois, os manifestantes chegaram a fechar por cerca de 2 horas, a MG 010, ali nas proximidades da cidade administrativa, para acessar, e a via foi liberada já no início da tarde, sem maiores problemas. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia, comigo, o jornalista e apresentador Gui Boaventura, nesta segunda-feira. Boa noite, Gui. Esse é um dos grandes impasses que Zema enfrenta nesse período aí que antecede a corrida eleitoral propriamente dita, né? Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, essa é a pedra no sapato do governador, né? Ele pegou uma queda de braço aí, principalmente com o setor de segurança pública no estado, e ele pode até vencer num primeiro momento, mas o que a gente acompanha nas redes sociais não é um discurso que vai dar bonzinho para o governador, não. Tanto é que nas pesquisas que já foram apresentadas em Minas Gerais nesse fim de semana, o governador caiu muito na preferência do eleitor no estado e subiu muito o Alexandre Calil. O Alexandre Calil hoje está a 9 pontos, 8 pontos de diferença com o Romeu Zema. E essa distância foi muito maior, essa diferença foi muito maior. Bom, isso é resultado disso aí. E há uma conversa rodando nos grupos
de que o troco da segurança pública vem na eleição. Então, além de ter essa questão do eu te desagradei, você não vota mais em mim, não estou fazendo aquilo que você imagina e você não vota mais em mim, ainda tem a pressão desse pessoal que vai para as ruas trabalhar nessa campanha política, porque é a arma que esse pessoal tem para demonstrar força, né? E ainda tem, do lado deles, o setor da educação, que está também em greve no Estado e que parece que o governador não vai conseguir resolver a contento. Nenhum desses setores que estão reivindicando aumento salarial ou reajuste salarial, como queira, admite os 10,06% proposto aí pelo que é a proposta do governador, dizendo e justificando o governador que está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Se ele passar um certo percentual, que eu acho que é de 52%, se não me falha a memória, ele pode ser punido pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Esse percentual, o valor que é gasto com a folha de pagamento do Estado não pode ultrapassar esse percentual da arrecadação. Então, o governador está entre a cruz e a espada nessa situação aí. E ele mesmo já declarou que perde a política, mas que não reda pé daquilo que ele propõe, da legalidade que ele colocou dentro da mesa em relação à lei de responsabilidade fiscal. Verdade é que vai ser uma parada indigesta para o governador. Essa queda de braço, ela só está começando, pelo que a gente pode observar, pelos discursos que nós acompanhamos aí em torno dessa questão, principalmente ouvindo o lado do pessoal da segurança pública. Não vai ser mole para o governador. O governador, inclusive, que chegou a dizer já em algumas vezes, entrevistas à imprensa do Estado e à imprensa de fora também, que se arrependeu, o que foi precipitado aquele acordo que ele fez lá em 2019, que culminou nessa greve de agora. Sim, né? Mas aí é aquele detalhe, faltou conversa então no decorrer do período. Né? De lá até estourar essa greve, poderia ter tido uma negociação, mas o governador imaginou que pansava todo mundo, né? Que empurrava com a barriga esse setor. O que não aconteceu. As lideranças do setor de segurança se inflamaram, deputados que representam essa área na Assembleia Legislativa saíram para o embate, saíram para o debate e deixaram o governador nessa situação aí. Ele está realmente com as costas na parede, ele está pressionado e deve estar passando maus momentos, deve estar passando uma angústia nas suas noites mal dormidas, porque o que está prometendo para ele aí não é nada bom. Porque a gente gira o assunto aqui e, por causa da falta de documentação que comprova a propriedade do antigo cadeião, o prédio público mais antigo de Patos de Minas segue há mais de uma década aguardando pela restauração e destinação. Situado no início da rua Tiradentes e no encontro das avenidas Padre Almir e Paracatu, o imóvel que abrigava a Casa de Câmara e Cadeia, popularmente conhecido como Cadeião, é o prédio público mais antigo de Patos de Minas. Tombado pelo patrimônio histórico e cultural, o Cadeião foi construído em 1912 e é um dos principais cartões postais da cidade. Entretanto, há mais de uma década, o local está abandonado e depende de uma decisão judicial para que ele seja recuperado e restaurado. Nem o município, nem o Estado possuem documentos que comprovam a propriedade do bem. Então o município não tem escritura, não tem documento, o Estado também não tem. E está correndo um processo judicial onde essa questão está sendo discutida, né? De quem que é a posse do imóvel, do bem, afinal de contas. É do Estado? É do município? Né? Ambos não possuem documentação comprovatória dessa posse. Alessander Freitas, diretor da DIMEP, Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural, afirma que durante a tramitação, o estádio requereu para si a propriedade do edifício carcereiro Agenor Soares Cardoso. Então, infelizmente, enquanto não se resolver essa situação jurídica, né, onde se discute a posse do bem, infelizmente, nós aqui do setor de patrimônio histórico e cultural não podemos intervir e restaurar o imóvel, né, enquanto não se resolva essa situação. Segundo Alessander, a Prefeitura de Patos de Minas já demonstrou interesse em requerer definitivamente a posse do imóvel, além da pretensão de restaurá-lo.
Todos os projetos de restauração do imóvel, elétrico, hidráulico, estrutural, entre outros, já estão prontos, inclusive. Existe um recurso específico para poder investir na restauração do antigo Cadeião, recursos do FUNPAC, do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Estamos somente aguardando, a resolução dessa questão judicial sobre a posse do bem. E assim que o município obter definitivamente a posse, nós aqui da DIMEP vamos atuar rapidamente no intuito de licitar empresas especializadas para poder recuperar esse bem, que é o antigo Cadeião, bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural, importantíssimo para a nossa cidade. Uma das possibilidades de uso após a reforma do antigo Cadeião é a transferência do arquivo público municipal para o local. A intenção é que futuramente, após o processo de recuperação, restauração do imóvel, seja instalado no prédio, o ADOC-PN, que é o Arquivo Histórico Documental de Patos de Minas, que até então ele funciona aqui no Museu de Patos de Minas, na Avenida Getúlio Vargas, 78. A intenção é que futuramente ele seja instalado no antigo prédio de Câmara e Cadeia. Esse é um longo impasse que foi parar na justiça e que até agora não foi resolvido. Nem vai ser. Infelizmente, a história palpável de Patos de Minas vai cair. Aquele prédio lá, esse prédio que você está vendo aí, escreva o que eu estou dizendo, ele vai cair. Prédio que já foi Câmara, já foi Cadeia, já foi Fórum, se não me falha a memória, a Prefeitura também já foi instalada ali. Prédio que conta a história de Patos de Minas. Esse prédio vai cair, esse prédio ele não suporta, ele está ruindo, ele está cheio de infiltração, problema no telhado, o telhado já não suporta mais as chuvas, já chove sempre lá dentro tem muita parte de madeira, sabe, assoalho e etc, que já está completamente destruído, está podre. Então, a restauração desse prédio, não sei nem se ainda, sabe, é compensatória por causa da história que esse prédio conta em Patos de Minas. Mas eu não sei se tem hoje, mas já teve até muito interesse que esse prédio caísse, que ele não ficasse ali no meio da Avenida Paracatu, no confronto ali da Paracatu com a Padre Almir. Então, a permanência desse prédio aí interessa para quem interessa pela história de Patos de Minas. A mais ninguém. Não tem ninguém ligando para ele. Ele não tem nenhuma manutenção, ele não tem ninguém olhando por esse prédio. Você está vendo a janela caída, os vidros todos quebrados. Você vê que o reboco já tá caindo nesse prédio aí. Então, não se iluda. Esse prédio não suporta muito tempo. Vai ruir com ele uma parte importante da história de Patos de Minas e a gente fica no meio dessa lenga-lenga entre Estado e município. Eu queria saber o que o Estado quer com esse prédio. Ele não zela, ele não cuida de absolutamente nada que é dele no Estado. Nós temos outros prédios do Estado aqui no município. Você quer que eu te dê um outro exemplo? Vide o CSU, que foi passado do município para o Estado para servir a polícia militar, para colocar ali uma companhia da polícia militar. E ele está lá, se destruindo no meio do mato. O Estado não interessa por isso. Eu não sei por que cargas d'água esse assunto está na Justiça, E a Justiça é lenta, é morosa. Esse não é um assunto que tem uma influência muito grande dos advogados, dos operadores do direito. Isso vai passando, o tempo vai passando e esse prédio fica aí ao Deus dará e assim ele vai permanecer até cair. Se não aparecer alguém que bata no peito e fala, não, vamos lá e mova céus e terra para colocar esse assunto para frente. O município não tem dinheiro e não quer gastar com isso. O Estado, muito menos,
e o prédio está aí, a nossa história que está indo por água abaixo. O prejuízo aí é histórico, né? E é grande. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News, já a gente vai falar de saúde, viu? O calendário de vacinação contra a Covid passa a ser fixo. Cerca de 5 milhões de mineiros estão com a dose de reforço atrasada, mas o óbito por Covid-19 é confirmado em Patos de Minas e mais 247 casos são contabilizados no boletim epidemiológico. Vamos atualizar então os dados da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim desta segunda-feira mostra que 247 casos da doença foram confirmados. Segundo a Prefeitura, 41 deles são referentes aos últimos 6 dias e os outros 206 são remanescentes ao período lá de 25 a 30 de janeiro, que mostra aí realmente uma quantidade muito grande de casos represados. Com isso, o número de infectados subiu para 31.153. Os dados mostram que 64 doentes se recuperam em casa. Apenas um patense está internado, ocupando o leito clínico. Foi registrado mais um óbito, elevando para 585 a quantidade de vidas perdidas desde o início da pandemia. A vítima é uma mulher de 89 anos que faleceu no dia 15 de março. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, são 4,44% das UTIs e 0% nas enfermarias, né? A gente mostra também um boletim com a ocupação total de leitos para todas as doenças. Nos clínicos, o percentual está de 63,95%, enquanto nas UTIs, 59,72% estão ocupadas. Meu caro Gui Boaventura, nós temos aí uma redução significativa, embora tenhamos aí registro ainda de óbitos por causa da Covid-19. Só que agora nós entramos num percentual de óbitos que a gente pode falar tolerável. Eu não sei se tolerável é o nome certo, mas aceitável. Aceitável também, ninguém aceita óbito, né? Mas é uma doença que mata e a gente precisa entender que ela está aí entre nós. Cabe agora às pessoas não deixarem por conta dos decretos dos prefeitos, governadores, né, para tomar suas providências de prevenção. Cumprir esses protocolos que nós já conhecemos todos de cor e salteado, né? Lavar as mãos, usar álcool gel, não aglomerar, continuar usando máscara, apesar do decreto já ter liberado, continuar usando máscara e não se descuidar, porque você não sabe qual que é a sua resistência. Ninguém sabe qual que é a sua resistência em relação à doença. Ela pode ser muito boa, mas também pode não ser. Você pode ser uma pessoa que pode ter aí uma doença, uma Covid-19, sem nenhum sintoma. Ou pode ser que a Covid-19 pode te levar para uma UTI, às vezes, muitas vezes, e não raras as vezes que aconteceram aí, levaram a óbito. Agora, a gente entende que o nível de transmissão tem caído muito no Brasil. Isso mostra o enfraquecimento do vírus, né? Isso mostra que o comportamento também das pessoas, porque é o seguinte, viu, Daí? E eu queria destacar isso, que você sai na rua, né, aqui em Patos, que já não tem mais nenhuma obrigatoriedade, e as pessoas, e eu noto que principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, elas estão usando máscara. Elas estão se prevenindo, né? Então eu acho que o nosso modus vivendi mudou. As pessoas têm mais consciência e sabem daquilo que quer. Muito bem. Por falar em aliado para prevenir a doença, a vacina é uma delas, né? E a mais importante, a partir desta segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas passou a ter calendário fixo. Um novo formato de convocação para a imunização contra a Covid-19 foi anunciado pela Prefeitura de Patos de Minas. No intuito de facilitar o processo, a vacinação agora acontecerá por escalas fixas. A partir dessa semana, a gente está colocando de uma forma fixa e a pessoa que vai tomar o reforço, a terceira dose, ela não precisa esperar chamar pela data da vacinação. Logo que ela intere 4 meses, ela pode procurar qualquer unidade básica de saúde de segunda a sexta. Em relação à aplicação das primeiras e segundas doses, as regras serão diferentes. Já quem vai tomar a primeira ou segunda dose, crianças ou adultos, devem respeitar uma escala. A cada dia tem 5 unidades básicas de saúde atendendo esse tipo de doses.
As crianças, a gente estava fazendo um dia fixo, né? Mas estava ficando muitas crianças sem serem vacinadas, por isso que a gente optou em deixar todos os dias, mas em unidades pré-escaladas. Na segunda-feira, a vacinação irá acontecer nas unidades dos bairros Brasil, Cristo Redentor, Novo Horizonte e Padre Eustáquio. Na terça-feira, no Alto Limoeiro, Alto da Colina, Guanabara e Jardim Paulistano. Quarta-feira será nos bairros Alvorada, Jardim Esperança e Sebastião Amorim. Na quinta, no Ipanema, Nova Floresta e Sorriso. Por fim, na sexta-feira, a vacinação da primeira e segunda dose irá acontecer nas unidades dos bairros Gramado, Itamaraty, Jardim Paraíso e Jardim Paulistano. Vale ressaltar que o horário de funcionamento é diferente em algumas unidades de saúde da família. A grande maioria funciona de 7h30 às 16h30 e nas unidades de saúde do Nova Floresta, Padre Eustáquio, Sebastião Amorim e Itamaraty, elas funcionam até às 18h30. A gerente de epidemiologia Lilian Alves Amorim reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 e já antecipa sobre a campanha de vacinação contra a gripe que está por vir. A gente pede que as pessoas que não se vacinaram, né, que procurem as unidades o mais rápido possível, visto que essa campanha já vem se arrastando há mais de um ano e agora no dia 4 vai começar a campanha da influenza. Aí vai complicando, vai tumultuando as unidades e as pessoas vão ficando desprotegidas, né? Então, quem tem o interesse de se vacinar, que procure o mais rápido possível. Pois é, para falar no assunto, Minas Gerais atingiu 82% da população com mais de 5 anos de idade, com o esquema vacinal completo dessa população, conforme o painel vacinômetro. Por outro lado, a dose de reforço foi aplicada em apenas 50% do público-alvo. Cerca de 5 milhões de mineiros já poderiam ter recebido a dose de reforço, mas estão com o cartão de vacina atrasado. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, considerando o prazo para se receber a dose de reforço, de 4 meses a partir da aplicação da segunda dose e de 2 meses a partir da aplicação da dose única, há atualmente 13,2 milhões de pessoas no estado aptas a recebê-la. Uma vez que existe registro de 8,1 milhões dessas doses aplicadas em Minas Gerais, segundo dados do painel vacinômetro, restariam ainda 5,1 milhões de pessoas elegíveis para tomar a dose de reforço e que não o fizeram. A gente vai também dar uma olhadinha nos dados do vacinômetro em Patos de Minas. Vamos colocar aí na tela para avaliar. E aí nós temos um número que foi inclusive citado pelo Fábio Baquerete na semana passada, o secretário de Estado de Saúde, ele mostrando que Patos de Minas está entre os municípios que mais vacinou. Está entre os municípios que tem aí uma abrangência vacinal muito importante. Esses dados aí do dia 14, essa atualização. E ainda não temos a atualização dessa semana, mas aí a gente já vê que o percentual de vacinados está bem à frente de outros municípios, o que é importante para um município como Patos de Minas, que é aí uma referência para toda uma micro e macro região, né? Sim, e mérito do povo de Patos de Minas, né? Que procurou a vacina, quis se vacinar, foi atrás, tolerou filas homéricas lá no Projeto Saci, lá no ginásio do Unipan, e foi para a vacina, partiu para a vacina. Consciência do povo de Patos de Minas, que não teve absolutamente nada de motivação para procurar a vacina, que não foi chamado, que não teve nenhum trabalho motivacional para essas pessoas vacinarem. Mas a consciência do povo foi extremamente importante para isso e o povo vacinou. Tanto é que nós temos aí um percentual altíssimo aqui no estado de Minas Gerais. Bacana demais, é bom para o comércio, é bom para as atividades, como a gente mostrou hoje, inclusive hoje aqui no jornal, para o setor de serviço, para os setores de atendimento, esse avanço da vacinação. Que bom que muita gente, como você disse, em Patos de Minas, que a maioria, né, optou por vacinar e não deu ouvidos aí ao negacionismo, não deu ouvido aí àqueles que acham que a vacina vai fazer mal e não bem, né? Infelizmente ainda existem esses, nós temos aí um percentual bastante significativo de vacinados. Finalizando aqui a nossa análise, amanhã a gente se encontra aqui de novo com muito mais assuntos, Gui. Opa, estaremos aqui. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Boa noite.